Olá, bom dia a todas e todas. Estamos aqui para o nosso 7º encontro. Está quase acabando, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre escola e educação. Nesse aspecto, nós vamos ter o sentido tanto da escola como produto físico da educação e como produtora de educação, e a educação como aquela que tem um lugar próprio para o seu exercício. Ora, nós temos lá na nossa LDB, já foi visto isso em momentos anteriores, que a educação pode ser realizada em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Inclusive, nós estamos aqui reforçando a necessidade da educação ser posta no ambiente do trabalho, não é isso? Entretanto, quando nós falamos em educação formal, educação aquela que forma para habilidades e competências profissionais específicas, nós vamos tratar desta forma de educação em um lugar específico. E que lugar é este? É a escola. Então, uma educação pública completa, nós vamos ter aqui no nosso primeiro conceito, é aquela que reúne ao mesmo tempo a instrução e a formação moral. Uma escola na qual isto é praticado chama-se Instituto de Educação. Eu achei interessante trazer essa afirmação de Kant para cá, porque nós estamos dentro de um Instituto de Educação. Ora, e se eu quero uma educação completa, a minha educação, ela tem que prever, ao mesmo tempo, a instrução e a formação moral. Isto Kant vai dizer que ocorre dentro de um instituto de educação. Então, veja, embora, como nós falávamos antes, nós temos que a LDB vai nos dizer que o ato de educar, ele pode ser processado, ele pode se dar dentro de qualquer espaço, inclusive dentro do espaço do trabalho, não é? Nós vamos ter um lugar obrigatório para a educação, que é a escola. E aqui Kant já definia escola, que tinha como a função de unir o ensino moral e o ensino de competências e habilidades ao Instituto de Educação. Isso muito nos é importante na medida em que o nosso exercício educativo, em que o nosso fazer se realiza especificamente dentro de um Instituto de Educação por excelência, não é? O nosso Instituto Federal de Rondônia. Qual é o objetivo desta nossa inter-relação entre educação e escola como seu lugar obrigatório? É compreender que o ato de ensinar e de aprender são correlatos, e estes atos tanto fazem parte da instituição escolar quanto residem fora dela. Mas eu não posso esquecer que o que alimenta aquela educação que está fora do recinto escolar é exatamente o que nós levamos da escola para aquele ambiente, para aquele lugar. Não é? O ensino de dentro e o ensino de fora da escola. O ensino escolar no Brasil é direcionado pela LDB. Esta lei determina que conteúdos e componentes disciplinares devem ser ensinadas na escola. Ora, nós vamos então poder compreender que há diversas formas de educação. Aquela educação que eu promovo dentro da escola, ela deve ser organizada e ela deve se submeter às diretivas de uma lei de diretrizes de bases, que é a nossa conhecida LDB. A LDB, nesse caso, ela vai estipular os conteúdos que não podem ficar de fora. Ora, professora, eu não posso fazer uma educação diferente? Claro que pode. Hoje nós primamos pela inovação no conhecimento, sobretudo dentro de um instituto de educação. Entretanto,
Portanto, você pode acrescentar elementos àquele conteúdo, mas jamais pode substituí-lo ou deixar de ministrá-lo em função de outros. Isso só pode ser feito a partir de uma proposta curricular conjunta, realizada coletivamente entre gestores, professores, diretores, enfim, com todas as esferas daquelas pessoas que estão nas direções escolares, ok? Então, lá no artigo 8, primeiro parágrafo da LDB, nós vamos ler que caberá à União a coordenação, lá vem nossa palavrinha mágica, da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ora, só neste artigo da LDB era capaz de nós passarmos uma aula inteira. Pena que nós não podemos fazer isso, não é? Mas nós vamos ainda assim demonstrar para você qual é a intenção que esse objetivo tem. Veja, nós vamos ter que primeiro, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Vamos parar bem aqui. Vocês lembram que nós falamos que quando eu estou no exercício político, isso foi nossa aula anterior, quando eu estou no exercício político, quando eu sou um profissional político, eu tenho que coordenar metas, eu tenho que coordenar ações para atingir objetivos. Então, a união, não é? Através de quem? Através dos seus profissionais políticos voltados para a educação, vai coordenar a política nacional da educação. Como que ela vai fazer isso? Articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa. Vocês devem lembrar também de aulas anteriores que nós enfatizamos que não é possível eu falar de política sem eu falar de norma, sem eu normatizar ações. E nada mais submetido a essa normatização do que a educação de dentro da escola, a educação formativa, a educação que prevê o desenvolvimento e a formação de habilidades e conteúdos profissionais para um aluno. Redistributiva, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Ela tem que saber distribuir, não é, o conteúdo a cada faixa etária. Eu não posso ensinar, por exemplo, função linear para uma criança de 7 anos. Ah, professora, mas eu conheço um garoto que é gênio tal. Ele é gênio, o nome está dizendo, ele foge daquela matriz regular para a qual o ensino percebeu, pesquisas perceberam que criança nessa faixa etária recebe tal e tal ensinamento. Então, ela redistribui o conhecimento. E ela é supletiva, no sentido que ela tem que dar suplementos. Que suplementos são esses? São condições físicas, materiais e organizacionais para o exercício da educação formal. E como é que eu tenho isso? Ora, basta você olhar a escola. Na escola você tem que ter uma estrutura física bastante organizada. Você chega a ter a secretaria, lá tem os arquivos, tem que ter papel, tem que ter computador. Tudo isso faz parte de suplementos que favorecem a redistribuição e a normatização da educação em relação às demais instâncias educacionais, ok? O ensino de dentro e o ensino de fora ainda continuando. Dentro da escola, tem-se a obrigatoriedade de se aprender, entre outros saberes, a língua portuguesa. Isso aqui foi um exemplo que a gente retirou para trazer para vocês a seguinte explicação. Querendo ou não, desde que a criança entra na escola,
o que mais ela faz é praticar o exercício da linguagem. E por que isso acontece? Porque, como nós falávamos em momentos anteriores, a linguagem é o nosso modo de nos manifestarmos e nos mostrarmos como presença no mundo. Eu só estou aqui porque eu tenho esta competência de me comunicar, de falar, de dizer o que aprendi e o que é possível ensinar a partir desse aprendizado. Na escola, obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. Ora, mas professora, é obrigada eu aprender a ler e escrever? É, de certo modo, dentro da escola, isto é uma obrigação. Porque o ler e o escrever é uma necessidade para o ser humano. Veja que o ser humano, mesmo antes de se fazer em instituições, o ser humano já se expressava desenhando dentro das cavernas aquilo que ele pretendia, aquilo que ele sentia. Não é à toa que os primeiros escritos são extremamente rudimentares e eles são o quê? Conteúdos que a gente vai falar, conteúdos internos de observação de culto, na medida em que eles todos estão envoltos, abrigados dentro de cavernas, lugares específicos que vai aí ter toda uma rede de antropólogos que vai fazer uma análise do porquê que isto acontecia e vai inclusive relacionar o ato das primeiras escritas a uma intenção já religiosa, uma intenção já de religar o homem se vendo como um ser capaz de se ligar a algo divino, mesmo antes de se ter esta noção teológica de Deus. Então, e como é que isso vem para a escola? Por que vem para a escola se eu já entro sabendo falar? Por que eu não posso aprender isso fora? Porque a escola ela tem que lhe dar condições de conhecer, observar e se mover, se movimentar dentro do mundo que você vive, não é? Eu gosto muitas vezes quando eu falo em movimento, eu gosto de abrir um parêntese, aqueles meus parênteses horrorosos, né? Que podem às vezes deixar você meio complexo, mas aí você vai procurar. Você, meu aluno, minha aluna que está aí do lado, tem acesso à internet? Baixa lá a Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 4º, se não me engano, vai falar do direito de ir e vir. Eu acho interessante essa liberdade, como ela é uma liberdade autónoma, não é? Que a gente vai chamar, que ela é a liberdade do movimento. Eu tenho que me mover no mundo. Antes dessa declaração, Dostoiévski escreve um livro muito conhecido chamado Crime e Castigo. E lá a personagem tem uma frase fantástica que mostra esta liberdade de movimento, esta liberdade de ir e vir. Perguntado onde ele vai, por que ele vai, ele diz, vou ao recanto, ao bar, né? Porque nos dias de hoje é necessário se ter onde ir. Veja que quem dizia naquela época, século XVIII, final do século XVIII, que não tinha um lugar para ir, era tão discriminado hoje quanto você dizer que não é um trabalhador, que não é um estudante. Mas voltando aqui, por que, não é? Nós vamos perguntar, a linguagem é obrigatória, o ensino da língua é obrigatório dentro da escola? Ele vai dizer, se a escrita e a linguagem são utilizadas apenas dentro da escola. Vamos perguntar aqui, a escrita e a linguagem são utilizadas apenas na escola? Existe algum saber que já levo comigo para dentro da escola? Eis o problema que ele coloca. Na medida em que vai se entender, não é? Vai se querer compreender a escola como lugar onde obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. A linguagem e a escrita fazem parte de todos os contextos da vida social.
no trânsito, é necessário se ter o domínio da língua ortográfica para se orientar. E além de se ter, eu vou mais longe, o domínio da língua ortográfica, nós devemos dominar outros sinais. As placas de trânsito, por exemplo, elas são um código à parte da linguagem, mas é uma forma de linguagem, a qual você tem que estar apto para se mover. Olha aí, não é? O verbo movimentar-se, voltando novamente para se mover no mundo, não é? E aí a responsabilidade da escola, para que você esteja orientado para saber mover-se no mundo. Por isso que na escola é obrigado a ler e escrever. Tá. Por outro lado, a criança já chega falando na escola. Ela aprenderá a utilizar a língua em sua norma culta. Quando nós estamos no ensino, eu costumo dizer para todos vocês, alunos e alunas, a seguinte questão. Por que que eu faço você estar fazendo redação, está lendo, pesquisando? Por que que eu peço esse tipo de exercício para o meu aluno? Porque tem uma questão. Quando eu vou estudar, eu não vou estudar para me manter do mesmo jeito. Eu vou estudar para mudar um comportamento, mudar meu vocabulário. Eu não posso dizer que terminei o curso, fiz a disciplina de Homem, Pensamento, Cultura, e eu não aprendi o significado de uma palavra diferente. E se eu aprendi o significado de uma palavra diferente, por que que eu não trago essa palavra para o meu dia a dia? Por que que eu não efetivo o significado dessa palavra na minha vida cotidiana, no meu trabalho? Eu estudei para isso, então eu tenho que fazer disto, olha aí, um movimento, um devir, um momento de transformação. Porque não adianta eu estudar e não modificar. A mesma coisa seria eu ter pensamento. Nós só pensamos para mudar. Não é por outra coisa que nós nascemos com razão. Se fosse para nós sermos sempre a mesma coisa, não haveria necessidade de nós termos nascido com razão, porque não ia mudar nada. Agora a gente nasceu com essa competência, com essa, digamos assim, ferramenta, exatamente para provocar mudanças no mundo em que nós vivemos e construir mundos diferentes também. Por isso que nós temos que aprender uma língua na norma culta, porque quando eu conheço, quando eu aprendo, eu amplio o âmbito da minha ação. Eu amplio também o público com o qual eu vou debater melhorias. Na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros e compartilham. Pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos no diálogo. O que eu acho interessante a gente perceber que a educação, esteja ela no seu lugar obrigatório, que é a escola, ou esteja ela no lugar do trabalho, ou esteja ela num grupo de leituras, você vai sempre perceber que a educação, ela só se faz no compartilhamento. Eu não posso falar de educação em isolamento. E aí eu gosto muito de trazer o Kant para você, que ele lá na Crítica do Belo, né? Na Crítica do Juízo, perdão, ele vai dizer assim, ora, se eu morasse numa ilha sozinho, eu não teria necessidade de ornamentar a minha casa, mas eu vivo em sociedade e a sociedade me vê pelo que eu apareço. Você já vai ter a necessidade da educação, até para você ser bem visto socialmente, não é? Isto que muito me anima
este compartilhar um mundo, uma vida por meio da educação. Esta é a maior ganho da educação, porque você vai ter, se você está dentro da escola, que compartilhar o aprender e o ensinar. Se você está no local do trabalho, do mesmo modo. Se você está num convívio com amigos, do mesmo modo. Outro corifeu da filosofia importantíssimo que nos diz, inclusive em ato, que a educação é este compartilhar, foi Platão. Platão nunca escreveu uma prosa, só escreveu diálogos, né? Inclusive cartas, muitas cartas, mas só escreveu diálogos. Isso está nos dizendo em ato que educação é compartilhar. Educação é um estar com, é um estar juntos para melhorar, não é? O ensino escolar deve ser o elemento de troca, de novo nós aqui, de troca constante com as experiências sociais. E aí nós vamos ter a nossa tão famosa LDB, dizendo que a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é uma necessidade, é uma exigência. É isto aqui que eu acho que deve, nesse momento que nós estamos caminhando para o fim desse módulo, eu acho que é ver a educação como este vínculo, como este fio invisível que une a todos nós, quer no trabalho, quer na sala de aula, como estudante, quer em nossa casa. Este fio é a educação que vai nos ligar a todos. É isto que eu acho que tem que nortear a nossa prática educacional, tanto no trabalho quanto dentro da escola, principalmente nós, profissionais da educação. Não é? Escola como espaço compulsório da educação. Isso aí é este filósofo que escreve sobre a educação, sobre a pedagogia, um livro fantástico que está lá na nossa bibliografia, nas referências bibliográficas da Carta de Navegação. Quem tiver oportunidade pode baixar pela internet, porque todos esses livros eles já são de domínio público, você baixa em PDF sem custo e vai ter uma leitura satisfatória e que vai com certeza fazer você pensar sobre uma face do caráter da educação, que é essa de formar o ser humano como pessoa. E aí o que é que Kant vai dizer? O homem precisa de formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá valor em relação a si mesmo como um indivíduo. Veja, quando a gente aprende, que a gente diz assim, poxa, eu fui bem na prova, isso dá uma satisfação, não é? Isso dá uma satisfação para nós. Essa satisfação nós apenas podemos compartilhar com os outros. Mas aquilo que nós sentimos de satisfação é muito maior do que aquilo que nós podemos, na verdade, falar para os outros. Agora, por que o homem precisa da formação ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins? Porque o homem é o único animal na Terra que precisa ser ensinado. Se você vê, por exemplo, a vaca, quando ela tem um bezerrinho, ninguém coloca o bezerrinho em pé e fica, vem, neném, vem. Não é assim. O bezerro já nasce andando, mas o ser humano não. O ser humano passa por um processo e ele precisa ser conduzido, porque você vai ver que a criança, quando ela está começando a andar, ela não tem noção de perigo. Ela não tem um instinto de defesa. Então, tem que alguém estar conduzindo os seus passinhos, os primeiros passos, para indicar até onde ela pode ir. Porque senão ela se machuca, ela cai, ou ela até pode morrer se não tiver um cuidado adequado, não é? Então, desde aí, você vai ver o caráter necessitário da educação.
A educação para o ser humano é uma necessidade. Eu, por exemplo, se eu não tivesse pessoas que me ensinaram, se eu não tivesse minha mãe, meu pai para me colocar na escola, se eu não tivesse tido professores, se eu não tivesse tido amigos, pessoas da sociedade que me ajudassem, eu não teria me formado, não é? Como é que eu ia me formar sozinha, descobrir tudo só? Não é possível, não é? Por isso que nós temos aí todo um processo ideológico, não é? Que nós vamos ter que a arte, a educação, ao mesmo tempo que elas lhe ensinam, que elas lhe expandem, ao mesmo tempo elas também lhe obliteram, não é isso? Então nós temos que estar atentos, não é, a isso, porque depois que nós adquirimos determinado conhecimento, nós temos que refletir sobre nossa realidade política e social. Por isso a educação, ela é necessária para o ser humano, né? A formação da prudência, porém, prepara o homem para tornar-se um cidadão, uma vez que lhe confere valor público. E aí ele bota lá. Quando eu aprendo uma profissão, olha nosso alinhamento aí, quando eu aprendo uma profissão, eu tenho um valor como indivíduo. Mas quando eu aprendo a formar um caráter, a ter uma posição social, quando eu me torno um cidadão, eu tenho um valor público. Mas, professora, como é que eu adquiro um valor público? Ora, você, minha aluna, meu aluno, aí na sua cidade, seja lá em Machadinho, seja lá no polo binacional, polo binacional. Estão me ajudando aqui, perdão, meus queridos, né? Enfim, seja lá em Nova Brasilândia, eu tenho certeza que as pessoas dizem assim, o Antônio, a Maria, eles trabalham lá na escola tal. Olha aí o seu valor como cidadão, você é um profissional daquela escola. Você é um profissional de determinada empresa. Nesse sentido, você tem um valor público, porque você, dentro do seu cargo, você não pode errar. Você até pode, não vamos colocar isso numa dimensão, não é que eu não vá cometer uma falha. A falha que você não pode cometer é de caráter. Como teve uma época aí na crise da Espanha, eu acredito que vocês viram nos noticiários, foi muito divulgado, não é? O povo fazendo fila, quase 40% da população produtiva da Espanha buscando emprego, sem emprego, e o rei foi caçar elefantes. Isso deu uma repercussão tão negativa, que o rei teve que ir na televisão dizer, olha, eu errei. Veja, por que ele teve que fazer isso? Porque não foi um erro burocrático, um erro que se conserte, foi uma falha de caráter. Como é que meu povo está ali buscando trabalho e eu estou lá no lazer, caçando elefante? Não é? Isto não é bom, assim é você. No seu ato de cidadão, você está dentro da escola. Então, tudo que você fizer ali dentro, você tem que estar relacionado em dignidade com o posto que você ocupa. No sentido de que, quando forem falar de você, não vão falar da sua pessoa, vão falar do funcionário. E é isto que a gente também forma aqui, um funcionário que saiba aliar a sua competência cidadã com a dignidade que o seu posto lhe oferece, não é? E a respeitabilidade, por conseguinte, daquilo que você recebe como profissional daquele lugar. Nas vivências escolares, você também experimenta a participação em espaços de convivência. A escola é um espaço constituído de multiplicidades de espaços de convivência. Ora, você vai ter, a escola tem a cozinha, a escola tem as salas de aulas, tem a diretoria, tem a secretaria. Todos esses espaços, eles têm uma função, mas eles também têm a finalidade de se interrelacionar e passar a importância
importância que cada espaço daquele tem. Eu costumo dizer que uma das coisas que está muito esquecida na nossa educação é exatamente a questão da alimentação. A alimentação dentro da escola, como merenda escolar, ela não está sendo vista como uma face da educação. Ora, e é a primordial. Eu educo uma sociedade a se alimentar a partir de onde? Da escola. É o que eu alimento, é com o que eu alimento a criança na escola que eu vou criar um bom hábito alimentar, não é? Se eu não prevejo que a educação é esse algo que educa uma sociedade naquilo que ela se nutre, eu também estou já desprezando uma face da educação. Nesses ambientes da escola, você está com outros juntos, convivendo, compartilhando a vida, as experiências e o jeito de sentir, de pensar, de se comportar, de se relacionar, volta aqui, e realizar atividades. Nessa convivência, todos se educam. Mais uma vez, nós vamos reforçar o caráter prioritário da educação como convivência para se realizar. Não existe o educar-se no isolamento. Assim acontece o dever humano. Homens e mulheres que trabalham, brincam, que participam da vida da escola e da vida comunitária, da maneira como aprendem a participar, não é? Então, olha aqui, voltou aquela nossa primeira questão da primeira aula. O devir humano, né? Ele se dá a partir dessa convivência com estar junto, né? Viver junto, viver um momento, criar circunstâncias, não é? Para se ter o quê? O exercício da cidadania. Na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada, compartilhada com os outros, não é? Intencional ou espontaneamente. Como é que eu percebo isso? Né? Pela transmissão de conhecimentos prontos, disponíveis e já produzidos pela humanidade. Ora, é aquilo que a gente falava, a LDB, ela tem um conteúdo prévio, pronto, a partir do quê? A partir de uma tradição histórico-cultural que mostrou que esses saberes são importantes, são relevantes para a formação do indivíduo humano. E C, pela investigação, pelo diálogo e pela experiência prática planejada. Agora olha aqui, diálogo de novo. Vivenciada e pensada por todos e para todas. Veja que de novo o diálogo voltou. Eu não posso dissociar educação de compartilhamento, de convivência. Não existe educar-se para isolar-se. A educação, ao contrário, é a peça de maior inclusão que o ser humano desenvolveu para a vida da humanidade. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais receberam igualmente de outros homens. E aí foi Kant, mas a gente tem que fazer referência a Rousseau, não é? O homem não poderia se educar entre bestas. O homem só pode se educar entre homens, não é? Essas coisas da educação deixam a gente arrepiado, né? E é entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação. E que é possível chegar daquela forma a qual em verdade convém à humanidade. Isso abre a perspectiva para uma futura felicidade da espécie humana.
O otimismo do Kant no progresso é tudo, não é? Porque ele vai dizer para nós que o nosso objetivo não é sermos felizes, é sermos éticos. O fim do homem é ser ético. Ele deve querer ser digno de ser feliz. E como é que ele tem esse merecimento? Quando ele se desenvolve pela educação, quando ele aprimora seus objetivos não para si mesmo, sozinho, mas para toda uma coletividade. Nesse momento, a gente vai parar por aqui e vai reforçar a vocês o caráter da nossa atividade, não é? Que tem lá para você fazer uma redação sobre como você se sente dentro da sua escola. Isto eu quero que você pense, eu quero que você reflita como você se sente como aluno e como você se sente como profissional da educação. E como o compartilhamento está dentro da sua vida de educador e de estudante, né, em formação. Nós vamos encerrando por aqui com um grande abraço e até a próxima. Bom dia, estamos de volta para a correção das nossas atividades. Hoje, nós vamos tratar da educação como esse veículo de compartilhamento, né? A nossa palavra-chave nesse módulo é o compartilhar. E por que compartilhar? Porque educação não se faz no âmbito isolado. Educação é algo que se faz conjuntamente, porque o que nós aprendemos, dentro daquilo que nós melhoramos, nós utilizamos na coletividade. Nós usamos, claro, o conhecimento, o bom trato para a nossa vida pessoal, para a nossa vida individual, mas onde todo o aprendizado ressalta, onde o aprendizado é realçado, é na coletividade, é no contexto social. Não adianta eu me educar para o isolamento, eu tenho que me educar para a vida em sociedade. E aí, nós vamos ter aqui, na nossa primeira questão, a pergunta que é para você demonstrar como que a educação pode contribuir para o ordenamento social, né? Nesse sentido, nós estabelecemos um exemplo que foi o Código de Trânsito. Ora, nós sabemos que dirigir não é só você ter o domínio da mecânica do carro. Como é que você liga, como é que desliga o uso dos pedais? Não. Você precisa ler. Mas essa leitura, essa linguagem que você vai ler, como é que ela se dá? Ela é a linguagem do ABCD? Também, mas ela também é uma linguagem de sinais, de símbolos, não é? Você sabe quando está dando seta, a luzinha está acendendo. Isso é uma leitura que você está fazendo para quê? Para se ordenar no mundo, não é verdade? Então, nós utilizamos esse exemplo para que você entenda que o domínio da língua ortográfica que nós vamos aprender na sala de aula, ele é um domínio não só da linguagem culta, mas de linguagens de conhecimentos específicos, aqueles sinais, os símbolos de trânsito, onde pode estacionar, onde é proibido estacionar, tudo isso é linguagem. E para que eu tenha um bom ordenamento social dentro do trânsito, é necessário que eu saiba fazer essa leitura. Eu posso chamar essa leitura também de leitura culta. Outro detalhe é que, a propósito da reportagem ontem, de que muitos jovens morriam no trânsito em Rondônia, isso é assustador e dramático para nós, porque isso está nos dizendo duas coisas. Primeiro, que as pessoas estão brincando com a vida, elas estão sendo imprudentes. Segundo, que elas não estão sabendo ler, não é? Ainda não se fez uma leitura séria de que carro e álcool não se associam.
ainda não se levou esse axioma, vamos dizer, a sério, não é verdade? Daí veio isso e, por coincidência, a gente já tinha falado na aula sobre esse exemplo do trânsito, que é um modo de leitura. Na nossa segunda questão, a gente pediu para que você fizesse a exposição de uma atividade de dentro da escola que favorece o convívio social, não é? Que atividade você acha que os alunos fazem, que professores fazem, que pode ajudar no convívio social? Ali a gente tem os exemplos, os intervalos, o recreio, não é? Aquela reunião informal na sala dos professores, não é? Em que a gente fica um pouco sabendo até da vida pessoal do nosso colega, da nossa colega. Ora, por que eu tomo conhecimento de alguma coisa? Para agir sobre ela, para modificar. Então, esse espaço de convivência, ele é bom. Olha, quando você está ali, o meu funcionário do curso de alimentação, quando ele está lá na cozinha, cortando os alimentos, ele está ouvindo uma música, ou ele está conversando, não é? Tudo isso são espaços de convivência no trabalho que eu percebo como é que o meu colega se comporta. Poxa, ele tem um comportamento muito legal em relação a isso. Eu vou copiar isto que eu acho que é bom, não é? E vou também aderir, vou levar também para o convívio social. O trato, não é? O pedir com licença, o por favor. Tudo isso são exercícios estimulados dentro da escola. A escola, ao ensinar a língua culta, ela também cobra do aluno uma postura. Como ele se veste para ir à escola, não é? Como esse aluno fala com as pessoas na escola, como esse aluno trata os funcionários que não são professores da escola. Tudo isso é um exercício escolar que tem repercussão direta no convívio social. Nessa nossa terceira questão, eu quero mandar um abraço lá para o Polo de Buritis, um abraço para a tutora Lauciene e para as cursistas Eni, Ana Cláudia e Ana Maria. Elas mandaram uma contribuição importante com relação a essa questão. A gente pediu um comentário sobre a seguinte passagem: o ensino escolar deve ser o elemento de troca constante com as experiências sociais. Assim, o artigo 3º, inciso da LDB, exige a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E aí, o que foi que elas mandaram para nós? Elas mandaram um trecho em que elas ressaltam a questão do compartilhamento como a palavra-chave dessa nossa intervenção, e é isso mesmo, estão corretíssimas, e ressaltaram a questão de que a educação, ela age em cima, ela muda a qualidade de vida e influi diretamente na convivência, né? Elas ressaltam a questão da troca de experiências entre indivíduos, não é? Isso é muito importante. E veja, você falou uma coisa que é repercussão lá na psicanálise. Quem aqui nunca ouviu falar em análise de grupo? Não é? O que é a análise de grupo? É você trocar as experiências que você tem e perceber que aquele problema que você está levando para ser curado naquela terapia não é um problema único vivido só por você. Outras pessoas também passaram por aquilo. E a partir deste desabafo, deste contato, vocês começam a se ajudar e se fortalecer para enfrentar aquele problema de modo diferente, de modo melhor e até superá-lo. Veja que isso acontece também dentro da escola, só que de um modo mais natural. A escola é um encontro de grupos e muitas experiências são trocadas ali. E o que é que eu tenho da troca dessa experiência? Isso que as alunas Eni, Ana Cláudia e Ana Maria bem ressaltaram. Eu tenho qualidade de vida, porque eu começo a me exercitar pelo social, pelo afeto, pelo convívio. É isso que a gente tem que parabenizar as alunas no que elas nos enviaram. Muito obrigada. Tem uma outra questão, que é
a Luciene que nos mandou, não é? Ela diz aqui: a escola vem como parte de uma proposta de educação, sendo necessária a busca pelo homem, e que se introduza no meio educacional com pensamento e reconhecimento do que ele já traz quando chega à escola, podendo interagir com as propostas que são postas em prática na sala de aula. Nós, no entanto, temos o dever de sermos pessoas sociáveis e agradáveis, pois fazemos parte da educação. A sociedade espera de nós, seres diferentes, que aprendem tanto na teoria quanto na prática. O que é que eu estou interpretando disso aqui, Luciane? Que você está, junto com os nossos alunos e nossas alunas aí, compreendendo que a educação, ela é, sobretudo, um exercício reflexivo. Eu não troco as experiências para deixar tudo do jeito que está. Eu troco as experiências para mudar, para melhorar alguma coisa no meu interior ou alguma coisa na minha vida exterior, que é na sociedade, não é? Esse caráter reflexivo que você chama aqui, ele tem um lugar próprio para ser cultivado, que é a escola. Só que embora nós estejamos ligados, como a gente falava ali na nossa exposição, por um laço invisível da educação, toda a sociedade, de certo modo, está ligada à escola, não é? Embora nós estejamos nesse sistema escolar grandioso, todos nós somos agentes sociais. E é o que eu trago em parte da escola, não é, que aplico na sociedade. Ora, minha profissão, se eu não tivesse frequentado a escola, não teria condição de ser professora, o médico não teria condição de ser médico, o engenheiro de ser médico. Todo mundo precisa passar algum tempo da sua vida dentro da escola, mas com a certeza de que aquele tempo que ele passa dentro da escola é um processo educacional, reflexivo, sobretudo, para que ele passe a agir no âmbito social e passe a agir esclarecidamente. É isso que a gente busca. E as intervenções desses alunos, dos polos, né, que nos mandaram, elas estão sendo muito positivas para a gente perceber que vocês estão conseguindo compreender a posição central que a educação tem dentro de uma sociedade. Ora, nós vinculamos a educação ao dever, à política, né, a questão da cidadania, do caráter, ao trabalho, principalmente. E aí, quando a gente toma ali os noticiários, qual é uma notícia que é impactante para nós? É a do setor econômico, mas é só a que está ligada à questão dos rendimentos, do superávit, dos déficits. É só nisso? Não. O que mais chama a atenção e nos amedronta como seres sociais é a questão do trabalho. Como é que fica o papel do trabalho na era tecnológica? Isto aí é importante a gente ter em mente que o trabalho é um reflexo da educação. Se eu tenho uma educação de qualidade, eu vou ter postos de trabalho. Entretanto, eu tenho que entender se este mundo hoje, o mundo tecnológico, precisa desse modo do trabalho que eu tenho para oferecer. Isso é interessante e é assustador, porque nós hoje temos que agir como previdentes. Não é evidente, né, que vê o futuro, mas como previdentes no sentido de imaginar que profissões vão subsistir no viés econômico daqui a 10 anos, considerando todo esse avanço tecnológico que nós estamos aí. Espera aí, o que eu estou estudando hoje vai fazer sentido a curto, a médio e a longo prazo? Isto tudo tem que ser um processo de reflexão a partir da educação.
a nossa quarta questão, a gente pediu de novo para que você comentasse o seu entendimento sobre o ensino intencional, a partir da seguinte afirmação: na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada com os outros, intencional ou espontaneamente. Ora, a escola, ela tem a intenção clara, com conteúdos objetivos, de ensinar determinados assuntos. Essa é a intenção clara da educação escolar e por isso que ela é obrigatória. Então, quando o meu aluno entra, eu já tenho a intenção de alfabetizá-lo na norma culta. Isso é um conhecimento intencional e esse conhecimento intencional ele só pode acontecer dentro da escola. Porque, veja bem, embora a LDB diga que todo lugar é lugar para se ensinar e se aprender, o único lugar onde eu controlo o conhecimento, onde eu sei o que o meu aluno aprende, é dentro da escola. Porque o meu aluno ele pode estar aprendendo quando ele está jogando bola ali no campinho de várzea, quando está brincando com um colega, quando está na casa de um amigo, quando ele está no cinema. Em todos esses espaços o meu aluno está aprendendo, só que eu não sei o que ele está aprendendo, mas dentro da escola eu sei. Dentro da escola eu tenho um escopo intencional, não é? Que é verificado tanto pelas ciências do comportamento, como pelas ciências da vida, como adequado para o ensino de tal e tal faixa etária de idade. Então, a gente, por mais que amplie o contexto educacional, alertando que em todo lugar se ensina e se aprende, a gente tem que colocar uma vírgula. Mas só há um lugar onde eu sei e tenho condições de controlar o que o meu aluno está aprendendo, é dentro da escola. Muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido e aproveitado e sigam nos exercícios dissertativos, prevendo, volto a dizer, o memorial de vocês. Obrigado, tenham todos uma boa semana e até o próximo jogo aí. Vamos ver se a gente não passa tanto sufoco, né? Um abraço.